Sejam bem-vindos a mais um episódio do FACIPcast. Hoje nós vamos falar de um tema que vai chamar a sua atenção com certeza. Como tudo ao nosso redor influencia a nossa vida, como a disposição dos ambientes, as cores, como tudo isso pode mudar a nossa sensação lá naquele espaço. E para isso a gente está com a coordenadora do curso de arquitetura da Unifacip, Jennifer Beatriz Uveda. Ela é coordenadora de arquitetura e urbanismo e vamos conversar mais aí sobre como a arquitetura molda e forma a forma como vivemos. Então, seja bem-vinda, Jennifer, para esse bate-papo. Obrigada, é um prazer estar aqui, né? E poder falar de arquitetura, né? É algo que a gente vive, né? Como você comentou. Então, muito obrigada por ter recebido o convite de estar aqui com você. Bom, antes da gente entrar na arquitetura, eu quero entrar na sua vida. Vamos! Conta um pouquinho para mim, Jennifer, de onde você é, onde você se formou, como que você veio parar em Sinop e na coordenação desse curso. Tá bom. A primeira formação minha é como pedagoga. Eu vim de Juara, de uma cidadezinha muito pequena aqui do interior, próximo, né? E aí era a faculdade que tinha, mas não era dos sonhos, sabe? E aí eu comecei a trabalhar com arquitetura sem estar formada, só projetando, sendo estagiária. E aí me surgiu a oportunidade, eu percebi que era algo que eu gostava de fazer, vim para Sinop para fazer o curso de arquitetura. E aí, trabalhei com arquitetura desde os primeiros semestres, né? Como eu já tinha um conhecimento, né? De praticar. E aí, logo que me formei, em menos de 6 meses, mais ou menos, eu me tornei coordenadora do curso de arquitetura. Assim, olha só. Tive uma mentora, né? Uma orientadora muito boa, que era a antiga coordenadora, que também era minha chefe do escritório. Então, essa é mais ou menos um resumo bem rápido. Você teve uma identificação total aí com a profissão. Isso. E aí, o mais legal é que eu junto hoje a pedagogia, que é a parte da educação, com a minha função como coordenadora do curso de arquitetura. Eu trago muito essa parte de processos metodológicos, como ensinar, né? Isso é importante, não é só simplesmente sei fazer, né? Como é que você vai passar isso para frente? E para nós no curso é importante, né? Certo. O curso de arquitetura hoje, ele é feito em quanto tempo? 5 anos. Os alunos, eles ficam conosco 5 anos, né? Nós temos turmas. Hoje nós temos turmas de manhã e de noite, né? Nós abrimos uma turma esse ano noturna maravilhosa, com mais de 50 alunos inscritos, uma galera assim, né? Com muito ânimo, né? A gente ficou muito feliz, né? Com esse feito esse semestre. E o curso de arquitetura é um curso que ele tem bastante prática? Muita prática. É um curso que quando a gente fala de arquitetura, a gente vai falar sobre, como você falou, espaços e ambientes, não só a casa ou o comércio, mas a gente também fala sobre praças, a cidade, porque a nossa formação... urbanismo, isso, né? A nossa formação é arquitetura e urbanismo. Então, a gente também tem essa vantagem de trazer 2 formações dentro de um curso. E para isso, para que seja... uma formação melhor, a gente precisa estar na prática. Então, a gente tem muita visita técnica, a gente tem muita prática, disciplinas que são assim, vamos projetar e vamos nos locais, e vamos ouvir as pessoas, porque a gente precisa, né, compreender, porque o nosso projeto é feito para pessoas. Então, a gente está sempre em contato. E aí, já que a gente está falando que a arquitetura é feita para pessoas, né? Fala para mim aí, Jennifer, o que é a arquitetura emocional ou sensível? O que é isso? O que é isso? Na verdade, é uma forma de dizer que a arquitetura é quando ela se preocupa não somente com a estética, porque geralmente as pessoas elas têm essa visão. A arquitetura ela se preocupa muito com a parte da beleza, da estética, do deixar bonito, a casa bonita, vai ficar linda. Comércio bonito. Isso, geralmente tem essa visão. Ou a função apenas, né? De vamos colocar essa mesa aqui porque a gente precisa, né? Então tem uma função para isso. Então ela tem muito mais do que isso, do que esse olhar, mas é trazer sensações. Então, sabe quando você entra no espaço, você se sente bem, ou o ambiente te traz aconchego? É essa arquitetura que a gente veio falar aqui hoje, da importância do que tem por trás de tudo isso, que não é visível, né? São algumas decisões colocadas ali intencionalmente. E aí a gente vai vendo que as cores, elas vão trazer uma sensação, a
cor, a luz, o tipo de móvel, até mesmo o tipo de desenho, né, desse mobiliário traz uma sensação. E é tudo intencional, né? A altura do teto. Tudo, formas, né? Tudo isso a gente vai conseguir vislumbrar dentro da arquitetura sentimental. E quando a gente fala isso, a gente também está falando do urbanismo? Também. O urbanismo, ele, quando a gente vê, por exemplo, algumas praças, falando assim mais geral de espaços para público, né, para pessoas, quando você olha uma praça que não tem nenhum tipo de, pensando, a família vai sentar aqui para conversar, não tem nenhum tipo de paisagismo, nada, aquela praça, ela é uma praça morta, ela não tem nenhuma função e não traz nenhum aconchego. Chega a ser fria, né, tem uns espaços frios. E aí, o desperdício. Desperdício de espaço, né? Porque a gente sabe que cada dia mais está diminuindo o espaço, né, para a produção, né, desses espaços, principalmente públicos. E aí a gente precisa pensar. Aí no caso do sentimento, é principalmente o paisagismo. No urbanismo a gente vai pensar muito nessa área da biofilia que também tem na arquitetura. Biofilia. O que é biofilia? O designer biofílico. Ele surge muito mais forte pós-pandemia. E é legal falar sobre isso porque ela mudou e trouxe bastante essa parte da arquitetura sentimental. E eu vou explicar aqui o que é isso. Quando a gente ficou na pandemia, a gente ficou enclausurado, ficou em lockdown, não podia sair, não podia fazer nada. E o que aconteceu? A gente entrou dentro das nossas casas. E o que nós fizemos? Olhamos para os nossos lares. E o que as pessoas perceberam? Meu Deus, que casa sem graça. Cadê a planta daqui? Cadê o verde? Então, o designer biofílico, ele faz com que quando a gente pense no espaço, a gente coloque verde, plantas, e aí você vai ver jardins verticais. Isso, traz esse sentimento. Porque quando a gente olha para a natureza, a gente tem essa sensação. Isso é científico, você se sente bem, traz um bem-estar. E também faz parte da arquitetura e do designer biofílico, né? Trazer verde, vou colocar uma fonte de água, o barulho da água, cores que se aproximam mais da natureza. E aí, já falando do designer biofílico, tem também os designers de móveis que eu estava falando, né? Antigamente era tudo muito reto, eu não sei se você lembra. Claro que assim, é muito nítido, a arquitetura é quase que uma moda, você percebe a transição, né? E aí a pandemia mudou até isso. A gente nos foi tirado o contato físico, né? A gente não podia, né? Tava dentro de casa, mas não podia ter tanto, nem com os amigos e familiares externos. E aí a gente, pós-pandemia, houve a necessidade de trazer também textura para os mobiliários e a parte curva. Não sei se você conhece aquele termo bouclé, que é aquele tecido de sofá, que parece um ursinho de pelúcia. Sim. Isso tá bem alta. Por que ele apareceu do nada? Por causa dessa necessidade que nós tínhamos de ter texturas, porque nós não tocamos mais, nós somos vedados de fazer isso. É muito incrível, a arquitetura, ela é feita por vida, você entende? É muito incrível isso. Ou seja, a gente tem uma arquitetura pós-pandemia e pré-pandemia. Antes, né? Claro que ela vai reverberar por uns 10 anos, assim, né? Quem estuda mercado sabe, ela vai reverberar e ela vai indicar como vai ser as fachadas, como vai ser o mobiliário. Então, antes da pandemia, era muito marcante o modernismo, né? Que é o quê? Aquelas fachadas limpa, reta. Só reta, muito reta, ou muito imponente, mas muito pilarzão. Só isso, não tinha metálico, muito. Era concreto, vidro. Isso, era só isso. Então, aí o que você começa a perceber? Que a arquitetura contemporânea brasileira, que nós estamos, né, vivendo ela, traz a madeira, né? Nós vamos perceber que as texturas trazem esse sentimento que a gente está falando da arquitetura sentimental, da arquitetura emocional. O que a madeira ela nos remete? A casa de vó. Sim. Principalmente aqui em Sinop ou no estado do Mato Grosso, nós temos uma história com a madeira. Com a madeira, com certeza. Nós temos esse sentimento de que foi ela que foi sustento de muitas famílias. Sim. E móveis duráveis, né? Provavelmente muita gente que está ouvindo e vendo o podcast sabe que tem eu tenho um mobiliário que a minha avó... Aquela cadeira de balanço de madeira da avó que foi... Ou um rack, ou tem aquela lá a cama que é pesadíssima. Pesadíssima. E aí vem a diferença dessa arquitetura sentimental. A madeira vem, mas ela vem também com a forma orgânica.
O que quer dizer essa forma orgânica? Quando eu falo de algo orgânico, a gente volta para a natureza. Por isso do designer biofílico, que é quando a gente traz todo esse designer mais cheio de curvas, nada muito reto, desorganizado de certa forma, né? Mas que traz harmonia quando você olha. Porque a gente vê muito, assim, uma arquitetura que antigamente era muito reta, né? Muito prédio, tudo muito assim. E aí começa-se a trazer essas curvas, essas cores, né? E aí traz esse sentimento, né? Esse aconchego. Agora, me fala uma coisa, Jennifer. Como que essas curvas, a altura, o volume, como que isso fala com quem vive naquele espaço? O que ela comunica? Isso, então, a gente se comunica através do espaço, né? A arquitetura, ela tem esse poder, né? Essa é a nossa função como arquitetos. Então, quando a gente coloca um espaço com o pé direito, né, mais alto, você está dizendo para a pessoa entra, então ela tem liberdade, ela tem espaço para criatividade. Agora, se você quer um espaço mais aconchegante, algo que seja mais intimista, que você queira, sabe, relaxar, então provavelmente o pé direito vai ser um pouco mais baixo, porque ele vai te trazer aquele conforto. Não sei se você já tiver a experiência de dormir em quarto com o pé direito muito alto, parece que você está solto, perdido. Você tem a sensação, e é engraçado, às vezes a pessoa não sabe te dizer exatamente o que tá. O que ela mas sente mal. Incomoda. Isso, é isso. A arquitetura sentimental, ela vai tentar traduzir essas questões que a gente às vezes não consegue nem te dizer. Por exemplo, eu me sinto mal, talvez porque aquela cor tá ali, mas ela não sabe dizer que exatamente é aquela cor que tá fazendo mal, mas o ambiente fala com ela. Então, e como que a arquitetura descobre isso? Por isso que eu estava falando para você sobre a saúde. A gente trabalha muito conversando, a gente é quase que meio que um psicólogo dos nossos clientes, a gente conversa muito. O cliente muitas vezes vem para o escritório, né, de arquitetura sem saber muito bem o que ele quer. Às vezes ele fala, eu quero isso, aquilo, porque alguém falou, e aí na conversa a gente vai traduzindo o que ele vai falando. Por exemplo, ele fala, eu quero uma casa que... Ele não vai falar, eu quero uma casa que a luz seja 3.000... Sabe, ela não vai saber esses termos técnicos. Mas ele vai dizer, eu quero uma casa que seja aconchegante, parecida com a da minha avó, ou que remeta a tal coisa. E a gente vai traduzindo isso, né, que eles estão falando. Não é fácil, por isso que a arquitetura, ela é para pessoas, a gente tem que conversar muito. Tem que entrar muito. No jornalismo, quando a gente... no jornalismo, na comunicação, né, na área de publicidade, quando a gente quer algo, a gente vai brifar a pessoa. É isso mesmo. Né, com o que a gente quer, né? Como que funciona o briefing do arquiteto? Assim ele mudou? Você mudou? Você nota, porque você falou que teve a arquitetura pré e pós. O briefing mudou? Porque eu acho que hoje em dia as perguntas que são feitas devem ser diferentes do que acontecia antes. Precisou, porque antes você só... você estava direcionado por um tipo de arquitetura. Então você falava, a cor é tal ou tal. Sim. Né? Então assim, a fachada vai ser assim ou assim. Então a gente não tinha uma opção. Até tinha uma ou outra. Algum arquiteto ou outro já tinha essa pegada, claro. Mas eu tô falando assim que algo virou um pouco mais forte, né? Teve mais tendência pós-pandemia. Então, o briefing é exatamente assim que a gente chama, não? O plano de necessidades. A gente conversa, como eu estou conversando, e a gente vai vendo ambiente por ambiente, e o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, né? E o mais legal é que, assim, na faculdade, eu tento, como professora, né, também, como coordenadora, a gente sempre fala pro aluno, você precisa compreender quem vai utilizar o espaço. Sim, perfeito. Você precisa entender, é um comércio. Não é só o público que vai entrar, mas é o dono que vai entrar, é o funcionário que vai entrar, é um terceirizado que vai entregar alguma coisa. Como que essa pessoa vai entrar? Ela vai entrar pela frente, na frente, entendeu? Aí eu falo assim, vocês têm que entrar no ambiente sendo todos os atores sociais do espaço. E isso faz a diferença, porque daí ela consegue perceber se a pessoa da limpeza, como que ela vai entrar, onde está o material de limpeza, como que vai esse fluxo, né? Como que vai ser esse fluxo, né? Dentro do espaço e dentro da casa principalmente, né? A casa, ela é uma máquina de morar, é um espaço que você precisa ser o mais confortável possível, né? Para que tenha, já que a gente trabalha tanto, é uma vida tão corrida, ela precisa ser o nosso lugar de refúgio. Precisa ter essa cara. Precisa ser aquele lugar que você quer Precisa. Você quer ficar.
né? Precisa. Eu acho que mais do que nunca a pandemia mostrou isso, Mostrou. que a gente tem que gostar do espaço que Precisava, né? Precisava remodelar. Então, isso realmente foi um marco, assim, eu falo, que a gente percebe que em todos os projetos. É só você perceber, todos os espaços, até comerciais, tem um verde, tem um jardim um pouco mais elaborado. Isso tem essa tendência, porque as pessoas, a gente foi tirado, vamos dizer assim, antigamente lá no começo a gente andava no meio das florestas, né, e da natureza, fomos evoluindo, concreto e veio, e agora a gente está fazendo o inverso, a gente está trazendo a natureza. Isso é saúde, né, é bem-estar. Isso é arquitetura que traz emoção, sentimento. Né? Nesse aspecto, a cor e a luz, qual o papel delas nesse espaço? Por exemplo, sobre a luz. É claro que tem funções, eu nunca posso ultrapassar também a função. Por exemplo, aqui nesse espaço, a luz tem uma função, né? Ela tá ali, ela tá aqui porque ela tem um objetivo. Mas espaços que você vai descansar, um exemplo, um quarto de um bebê. Por que você vai colocar uma luz neutra que vai ligar e a criança, né, despertar? Então vai ter luz indireta, ela vai ser utilizada... A luz amarela, a luz branca. Aquela luz amarela ou quente, como as pessoas conhecem, né? Certo. Fria, quente ou neutra. Então é aquela mais quente, que ela realmente, quando você entra no espaço, você percebe que te traz um quentinho, sabe? Assim, você se sente melhor. Eu já, mudando, né, de espaço, mas eu já fui num restaurante que a luz era neutra e me incomodou muito. E é muito engraçado que eu já, como arquiteta, eu entendi o que estava acontecendo. Você sabia que eu era sabia, aquilo mas que estava te incomodando. Me incomodando. Mas se você perguntar para as pessoas, elas vão também falar, eu não me sinto bem. O que acontece? A pessoa vai comer rápido e vai sair. Porque ali não dá vontade de ficar. Agora, um restaurante que a luz é amena, que ela é quentinha, que ela é laranjadinha, amarelinha, o que vai acontecer? Parece que você está sentado. Se sente acolhida, parece vai ficar e vai gastar. Vai, então tem uma estratégia também por trás. Porque a gente está tratando de sentimentos, mas existe no comércio, né, tem uma estratégia. Por exemplo, as cores que você perguntou. Um exemplo até comercial. Existem fast foods que são para alimento e as cores são vermelha e amarela, são super famosos, não vamos fazer propaganda aqui, mas é de propósito, porque aquilo ali traz assim, energia rápido, vem, come, vai, porque ele precisa de uma rotatividade, né? Agora, se você quer algo que remeta à natureza, vai ser o quê? Geralmente as cores verdes, marrons, né? Que também nós temos um exemplo, né, de fast food desse jeito. Mas falando de casa, de ambiente, um hospital nunca vai ser amarelo limão, azul, verde bandeira, nunca vai ser interno. Por quê? Porque a cor, ela precisa acalmar. Então, se você quer um espaço, é uma dica, né? Se você quiser um espaço que te acalme, um adolescente que tá um pouco assim, né? E a cor do quarto é vermelha, tira. Ela tem influência no nosso comportamento. Então, ela tem que ser um azulzinho, ela tem que ser um verdinho, cores de tons pastéis, porque ela abaixa a nossa frequência. Então, essa é a intenção. Então, a pessoa entra, ela se sente calma sem perceber que o ambiente está influenciando ela, né? Então, isso é arquitetura, né? Tá tudo tudo ligado, tudo conectado. E essa teoria da cor, da iluminação, ela é utilizada na criação dos projetos afetivos? Sim, a gente não consegue fazer o projeto sem pensar nisso, né? A gente precisa, quando a gente projeta o espaço, logo a gente vai ver, por exemplo, as aberturas, que são as janelas, as portas, né? Que sejam de vidros ou não. Quanto de luz natural aquilo vai entrar no ambiente e o quanto a gente vai utilizar de luz artificial para aquele espaço. Artificial e natural. Isso, a gente precisa ter essa composição também. É importante ter dentro do espaço. E se não tem como fazer um ambiente pensando em afetividade sem compor cor e luz. Né? Eu tenho um exemplo que eu fiz um projeto para uma revitalização de um escritório de contabilidade. E eles só pediram poucas coisas. Às vezes eu fui lá, conferi o espaço e percebi que era mudar poucas coisas, cores, iluminação. Ele depois mandou mensagem falando que o pessoal, os funcionários, não sabiam o que era, mas todos eles estavam sentindo bem. Que alguma coisa aconteceu ali, que eles estavam melhorando até a produção. Então existe realmente um impacto do ambiente com o ser que habita nele.
Nesse aspecto, existe o trabalho do arquiteto que faz uma investigação do ambiente para ver o que precisa ser alterado? Sim, isso também a gente pode fazer como assessoria, né? Você vai nos espaços, então a gente pode trabalhar desde, eu só quero mexer nos mobiliários, reformar, ou fazer isso, né? Verificar. Tipo um diagnóstico, isso. por exemplo. Sim, um profissional da pode, arquitetura, completamente. ele pode fazer um diagnóstico Pode. daquele espaço para saber ali, porque vamos supor, eu tenho um escritório de advocacia e eu quero melhorar a produtividade, eu quero melhorar, eu posso chegar num profissional de arquitetura e falar assim, olha, eu quero um diagnóstico do que precisa ser mudado. Consegue, porque daí ele vai fazer toda essa verificação, vai primeiro ver vocês trabalhando, tipo, onde está cada um, verificar tudo isso, porque, igual eu falei, né, o espaço, ele realmente interfere. Então, o arquiteto, ele tem completa capacidade e habilidade para isso. E nesse aspecto, a neurociência entra? A neuroarquitetura. A neuroarquitetura é exatamente isso, é quando a luz, as cores e o espaço, por exemplo, até a gente falando de alturas, né? Até isso. Isso é neuroarquitetura, é quando esse ambiente ele vai interferir até nas suas emoções. Por exemplo, quando você vai num espaço que tem muito verde, você vai tomar um café, você se sente tão bem naquele espaço porque ele traz te deixa um lugar mais natural, te faz sentir até mais leve, né? E muito mais tranquila. Então, geralmente, esses espaços, eles têm completa ação da neuroarquitetura, né? São só composições para esse nome. Né? Hoje, o aluno que está na FACIP, ele aprende tudo isso? Aprende, desde o primeiro semestre até o último. A gente tem acompanhado professores arquitetos, né, junto conosco, e todos eles, nós temos essa intenção, eu falo que é uma missão, né? Certo. Porque assim, de arquiteto que, vou só fazer projetos e cópias do que já tem muito. Né? Nós temos muitos arquitetos no Brasil. Então a gente precisa que vocês coloquem a identidade. Mas para isso a gente faz o projeto para o ser que vai utilizar. Para quem vai utilizar. Então isso é falado desde o primeiro semestre, na introdução à arquitetura. E aí vai passando para desenho universal e vai seguindo, né? Até mesmo quando a gente fala de história. A gente vai fazendo essa comparação de como o ser humano ele precisa, né, dessas intervenções nos ambientes para que haja, até igual, como a gente falou, né? Produtividade, até saúde. Você sabia que na arquitetura sustentável existe um termo que a gente fala até a qualidade do ambiente. Teve uma síndrome do edifício doente. Por isso que eu falei para você que a arquitetura é completamente ligada à saúde. A síndrome do edifício doente aconteceu lá nos Estados Unidos, agora eu não vou lembrar o ano, na década, né, de 30, 40, não me lembro, que a contaminação do ar fez os funcionários ficarem doentes. E eles descobriram isso fazendo essa investigação que você está falando. Nossa, que estranho, tá todo mundo ficando doente, todo mundo, né, caindo da produtividade. Eles foram verificar os espaços. E aí tiveram que fazer todas essas trocas, aumentar as aberturas, melhorar a ventilação, aumentar a luz natural, para que as pessoas pudessem ter saúde, né? Isso é arquitetura, não só essa arquitetura que a gente conhece de alto padrão, né? A arquitetura que ela tá na minúcia, sabe? No detalhe, ela tá lá também. Quando que o profissional de arquitetura descobre qual é o estilo dele? Porque a gente percebe que a arquitetura, ela é uma pessoa que faz uma casa, por mais que ela entre dentro do que cada cliente quer, ela tem uma assinatura. Quando que o profissional de arquitetura descobre a assinatura dele? Não é tão fácil, nem todos conseguem assim de bate-pronto. Às vezes o aluno ele vai sair da faculdade com um vislumbre do que ele quer, porque a nossa arquitetura ela é ampla, tá? Por exemplo, aqui a gente está falando de um tipo específico, né, que tem esse cuidado, esse carinho, né, para esse sentimento, essa emoção. Mas existe arquitetura que trabalha com cinema, arquitetura que trabalha com jogos, com comércio só. Então é muito amplo. Então a gente apresenta tudo isso a eles e durante o processo, né, ele vai descobrindo, mas não é fácil. Primeiro ele tem que descobrir o local, né, tipo o tipo de arquitetura que ele quer atuar, né, para depois ele conseguir descobrir essa assinatura. Mas para isso, o que a gente aconselha? Não existe uma regra, sabe? Não existe uma fórmula. Olha aqui a fórmula, você faz assim, assim e você acha. Mas o que a gente sempre aconselha? A arquitetura ela tá ligada muito à arte.
Muito. Então eu sempre falo, para a gente projetar com alma, que é o que a gente está falando aqui, a gente precisa alimentar a nossa alma. Então eu sempre falo para os alunos, consumam arte, consumam música, consumam obras de arte. Vai viajar, não vai só fazer turismo, aquele turismo de vou na praia, não tem problema, mas para um pouquinho, vai nos museus, vai nas galerias, converse com pessoas que têm esse conhecimento. Por quê? Porque isso vai alimentando. Existem prédios e projetos e edifícios tirados de obras de arte mesmo, tiradas assim, olha, essa arte aqui, e ela vislumbra algo e consegue trazer. Então, assim, é isso. Daí ele vai construindo essas camadas até ele conseguir, né, trazer essa assinatura nos projetos, que não é tão fácil, tá? É algo bem de identidade, né? Existe, é claro que a gente está falando cada cidade, cada país tem a sua identidade, tem a sua beleza, né? Mas existe aquela cidade assim que você vira e fala assim, olha, quem faz arquitetura tem que passar em tal lugar, tem que passar pelo menos uma vez na vida, tem que tentar passar por essa cidade. É assim, eu acho que como a gente estuda muito história da arquitetura e é da onde a gente tirou e veio, né, todo esse crescimento, eu acho que não tem como, se puder, né, se a pessoa pudesse escolher, né, claro, se ela pudesse escolher, falar onde eu gostaria de ir, mas eu acho que ela podia voltar lá para Roma e Grécia, que é onde começou tudo, sabe, que é a arquitetura do começo, porque existem conceitos lá que a gente utiliza até hoje, mesmo que pareça que seja tão diferente, mas não, metodologias de construção que estão ainda lá, né, em pé, claro, uma parte, e que é interessante, arcos estão voltando, e é daquela época, então você entende como, eu falo, ele é cíclico, né, é uma moda, né, vai se transformando, então eu acho que, falando assim, de história mais, né, eu acho que se o estudante ou o arquiteto pudesse ir para algum lugar e pudesse conhecer um pouco do que é a arquitetura dos primórdios, eu acho que lá era um lugar legal, né? Ir para a Europa, lá naquela parte da Grécia e de Roma. E como que qual a análise que você faz hoje da arquitetura de Sinop? Bom, vamos lá. Não quero que encare como crítica, mas quando a gente anda pela cidade, a grande maioria tem a mesma característica. Eu não sei se você já... É bem nítido, né? Aquele L invertido, não é? Aquele pilar e a marquise. Praticamente, não vou falar 90%, mas uns 70%, né? 65%. Tipo copia e cola. É um copia e cola. E isso é muito triste. Por quê? Porque vai descaracterizando. Ela tá ligada ainda, né? Àquela arquitetura modernista, né? Bem, né? Pilares mais grossos e tudo mais. Mas ainda existem arquitetos aqui que têm uma pegada bem arquitetura contemporânea, que trazem a madeira como uma característica, até uma identidade, né, dos projetos assinados. Tanto que você olha e você fala, é de fulano, por quê? Porque é tão parecido o restante que acaba se destacando, sabe? Uhum. E aí, de repente, é assim que a pessoa, né, consegue surgir, né, como arquiteto. Eu acho que ousar na arquitetura é importante. E o cliente dá espaço para ousadia? Nem sempre. Porque aí é a pegada, né? Triste. Mas eu acho que a gente tem que, pelo menos, tentar... Porque tem gente que nem tenta, sabe? Sim. É isso que você quer, tá bom. E pelo menos mostrar outras formas, né? Até construtivas, outras formas de arquitetura. Eu acho que era legal também. Mas quando a gente... tudo bem, a gente falando de edificações... realmente eu muito parecido, já né? percebi isso. Mas quando a gente fala de urbanismo, por exemplo, a Unifacip está dentro de um bairro onde o urbanismo aqui vira de cabeça para baixo aqui. Que não falta é curva. Sim. Uhum. Né? Você sabe que existe um propósito para isso? Existe, né? Existe. Não, dá um pouquinho de, ai meu Deus, eu tenho labirintite. Então assim, imagina eu ando... Eu costumo brincar que se você vem pra cá e toma uma taça de vinho ou uma cerveja, você tem dificuldade de achar o lugar. Você se perde um pouquinho. Mas existe um propósito. Mas tem todo um motivo, né? Existe. Quando a gente faz um urbanismo curvo, a gente está obrigando o veículo a reduzir. E aqui é um local assim, aqui ainda não tem tantas casas, mas é um local, né, residencial, né? Sim. Então,
é para redução. Então ele tem que obrigatoriamente fazer devagarzinho para que as pessoas, né, tenham prioridade para quem está andando, né, o pedestre. Primeira vez que eu visitei o shopping aqui de Sinop, ele ainda estava em obras, né? E a gente participou de uma missão ali para conhecer. E a fala do profissional, do arquiteto que estava presente, ele falou assim, olha, aqui o shopping ele faz essa curva para que a pessoa sempre tenha interesse de ver o que tem depois da curva e continue andando, não fique parada num lugar só. Porque se você vê um corredorzão, você olha lá, já vi, né? Não precisa. Tá aberto, né? Então daí você viu de longe, você não vai passar. E a intenção comercial mesmo, né? Eu preciso andar, e quanto mais você anda, mais interesse, né, vai te dando de repente, de consumir, né? No caso do shopping, né? No caso do shopping seria isso. Falando de maneira comercial, o empresário, ele pode usar muito a arquitetura em favor do negócio dele, né? E ele nem sempre tem essa visão. Acaba tendo investimento, mas assim, o retorno realmente ele é visível, sabe? Como eu comentei em cafeterias, né, de trazer espaços instagramáveis, a gente vê que aqui tem alguns espaços assim. Quanto mais instagramável ou mais agradável, mais aconchegante o espaço ele as pessoas têm vontade de ir, não é verdade? Tipo, é natural nosso, ainda mais nessa fase de vou tirar uma foto, vou registrar. E aí a pessoa acaba indo. Então, isso faz com que aqueça o comércio. Então, é uma estratégia. A arquitetura, ela é uma estratégia, sim, financeira pro empresário. Vai fazer a diferença ali no número de pessoas que entram. Rotatividade, o tempo que a pessoa fica ali consumindo. O consumo, né? Tudo isso interfere. Interfere. E na casa da pessoa, como que as texturas, os materiais utilizados podem promover um acolhimento? Aí você citou a questão do buclé, né? Que parece um ursinho de pelúcia, né? Para quem não sei se dá para colocar a imagem, né? Mas ele é um ursinho de pelúcia mesmo, parece, né? Ele é essa textura mais confortável, realmente de passar a mão e sentir aconchegante, né? Dicas para casa eu vou, assim, para trazer, talvez assim, mais prático, né, para nós. Como que você pode trazer esse aconchego? Sabe quando a sua família tem um objeto ou algo que está encostado num canto, você fala, eu queria tanto trazer ele de uma forma diferente, e você pode, através dessa arquitetura de sentimentos, sabe? Resgatar a história da sua família. Sabe um tapete que é da avó, da bisavó, que tá guardado porque assim, não combina, não sei, não vai. Você pode fazer um quadro dele, trazer destaque, né, para aquela peça. Então são pequenas coisas, por exemplo, você vai olhar para o seu espaço e vai analisar quanto de luz ele tá entrando, quanto de ventilação natural que tem ali. De repente cabe um vaso de flor, igual a gente falando do designer biofílico. Será que colocar umas prateleiras com várias plantas? Que, claro, gente, o que pode ser, né, dentro de casa, né? Tem tudo isso também. Dá pra gente colocar para trazer esse verde, para trazer esse aconchego. Eu posso mudar uma cor, né? Colocar. Tá muito em alta as cores de terracota, porque ela faz esse aconchego. Mas é claro que dentro de um espaço não pode ser escura. Então, você entende? Então dá para fazer muita coisa pra gente trazer esse aconchego e a pessoa se sentir realmente confortável. Mudança de luz, né, como a gente falou. Aí eu te pergunto, a arquitetura, ela é uma coisa da elite ou ela tá ali disponível para toda a sociedade e ela deve ser utilizada por toda a sociedade? Ela é para todos, ela deve ser para todos, né? Não tem como, igual eu falei, por isso que eu falei, às vezes uma intervenção tão pequena, isso já é a intervenção de arquitetura, né? Vamos mudar esse espaço, trocar a cor. Às vezes a gente Por exemplo, eu comprei uma casa pequenininha, tô pagando ela em 1000 prestações. Né? Que é a grande maioria, né? Do É uma brasileiro. casa onde uma é do lado da outra, são todas iguais. De que forma eu posso transformar aquele ambiente? A arquitetura ela consegue. Igual eu falei, a gente tá falando, né, se é da elite ou não. Na verdade, é quase que... as pessoas, elas tiveram essa estigma, né? Tipo, Sim. É só de gente rica e acabam nem procurando um arquiteto, igual você falou, essa pessoa que tem uma casa igual a todas as outras, pequena, tipo 2 quartos, um banheiro, aquela padrãozinho de Brasil, né, que a gente conhece.
com uma varandinha minúscula, ela pode chamar o arquiteto. Existem arquitetos de todas as classes, que atendem a todas as classes, isso é legal. Não desmerecendo quem só quer fazer a elite. Tá tudo certo, também eles precisam saber, né, fazer essa ornamentação, porque espaços grandes, precisa ter alguém que direcione. Mas os espaços pequenos também têm arquitetos para isso. Então, a gente tem, falando de arquitetura para todos, já vou, né, aproveitar, a nossa faculdade, ela tem o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, o EMAU. E ele, no estado de Mato Grosso, só temos 2 atuantes. E o que é a função dele? Ele trabalha com essas pessoas, eles não pagam o arquiteto, ele tem a lei de assistência técnica aqui de Sinop, né? Graças a Deus está funcionando. Então eles vão para assistência social primeiro, faz toda uma organização, para ver se você está dentro da lei, né? Tudo certinho. Agora de cabeça é muita coisa. Se enquadra. Isso, se enquadrou, nos encaminham. E lá é feito projetos personalizados pelos alunos. Então não é assim, olha, tem 3 projetos, escolhe aí. Não. Então a gente faz o projeto do zero para o cliente. Nós tivemos uma experiência muito engraçada de uma senhora que geralmente é 2 quartos, né? Um banheiro aquela padrão também para ajudar eles, né? Geralmente uma família. Ela falou, não, sou eu e meu marido, a gente quer um quarto bem grande, mas um espaço para as minhas plantas. Eu quero uma varanda muito grande. Então a casa dela não tem nada a ver com o que a gente está acostumado, né, a meio que projetar. Uhum. Então assim, é muito personalizado. E são pessoas que não têm esse recurso financeiro tão alto, são pessoas que precisam, né, e precisam sim desse contato com a arquitetura. Como eu falei, a arquitetura, ela tá ligada à saúde, à promoção da saúde. E por que só, né, quem tem dinheiro, né, precisa? Não, todos precisam, né? E isso precisa ser disseminado, né? A arquitetura, ela está... Às vezes, um abajur na sala já faz a diferença, né? Um tapete na sala já te dá aquele acolhimento, né? Com a família, com as crianças. Isso já faz a diferença. Muito bem. É nesses detalhes pequenos. E aí, o seu aluno, o aluno da Unifacip, ele está preparado para atender esse público de todas as faixas etárias com essa pegada emocional? É isso que nós estamos ensinando na Facip. Nós estamos com bastante vigor nisso, porque a gente sabe que fazer projeto até é fácil. Você pega um programa e vamos lá. Ainda mais, né, com a IA, que ajuda para renderizar. Mas esse detalhe, é isso que estava falando do projetar com alma, sabe? Personalidade Isso a gente tem batido em cada semestre para que eles entendam que a arquitetura, principalmente, ela é para todos. A gente sempre frisa isso. Então, o nosso estágio, o aluno faz, ele entra lá, ele atende, né? Ele vê essa empatia. A gente sempre promulga, tipo, a empatia, não importa quem ou o que, né? Tem que ser feito da melhor forma possível para que haja esse bem-estar, né? Essa promoção de saúde, esse conforto visual, o conforto acústico, conforto lumínico, tudo isso está dentro, né, dessa arquitetura sentimental. Muito bem, viver melhor e viver ali em todos os aspectos, né? No profissional, em casa, na saúde, em todos os lugares, ter um espaço, um ambiente melhor para se viver. Estamos chegando então nos finalmente do nosso programa. Foi uma delícia esse bate-papo, adorei conhecer mais sobre essa arquitetura emocional e gostaria que você deixasse a sua mensagem para esse aluno, para o público, né? De como você acredita que o profissional de arquitetura e como a população devem lidar com a arquitetura. Então, gente, a arquitetura, ela está em todo lugar, ela deve fazer parte de todas as famílias brasileiras, né, de todas as pessoas. Essa é a intenção do curso de arquitetura da Unifacip. A gente tem trazido essa diferença. O aluno aí que está conosco, se envolva na criatividade, se jogue, ouse mais, né? Tente, porque as pessoas elas precisam desse toque, dessa personalidade, tirar essa repetição de sempre, né? De projetos iguais e tentar. Eu acho que a arquitetura, ela pode, como nós falamos aqui o tempo todo, transformar mesmo. Transforma as vidas, nem que seja o sentimento, sabe? A sensação, mesmo que ela passando por ali, como a gente falou, nas praças, né? Nos espaços urbanos,
ela traz diferença, né? Ela faz a vida acontecer, né? A gente nem percebe, mas ela tá ali, a arquitetura e o urbanismo. Muito obrigada, Jennifer. Muito Obrigada. obrigada. Foi um prazer mesmo. Você aí de casa, quer conhecer melhor o curso de arquitetura, vem para cá, vem conhecer presencialmente, vem conhecer a faculdade, a nossa coordenadora, saber melhor sobre o curso e esteja também conectado com os nossos canais. Se inscreva no YouTube, acesse o nosso Instagram, o curso de arquitetura também tem um Instagram dele, então vai lá, começa a seguir, participa, porque aqui no FACEPcast a gente traz o melhor dos nossos cursos, os melhores profissionais para você, para que você tenha esse conhecimento. Então, muito obrigada pela sua audiência e eu espero você no próximo FACEPcast.